Olha quem voltei! E voltei falando português, porque eu entendi que vocês não gostaram de eu falando inglês. Eu lá me matando de colocar legenda, indo atrás das dublagens automáticas do YouTube, e vocês não quiseram assistir meu conteúdo mesmo assim. Então eu entendi que a galera que me assiste do Brasil, ou o pessoal que fala português, gosta de ouvir eu falar português. Então eu voltei com o português, o surto do inglês acabou. E se você me acompanha nas redes sociais, no Instagram principalmente, você viu que eu tô de volta no Brasil. E aí eu recebi muitas perguntas, né? Mas voltou de vez, não voltou de vez, o que tá acontecendo? Porque normalmente eu vinha pra visitar, ficava 2 semanas e ia embora. Já tá dando 1 mês que eu tô aqui, então o que tá acontecendo? Eu esperei pra trazer aqui no YouTube pra vocês a história completa. Como vocês sabem, eu morei nos Estados Unidos de au pair, tem vários vídeos de au pair aqui. Daí eu fui pra Europa, na Europa foi quando deu aquele surto que eu resolvi falar em inglês, mas eu viajei para muitos lugares da Europa, que era uma coisa que eu sempre quis. Antes de ir para os Estados Unidos, o meu sonho sempre foi viajar o mundo, sempre foi conhecer o mundo. E aí os Estados Unidos me abriu essa porta, porque eu fui ser au pair lá, ganhei um dinheirinho em dólar, e aí eu tive dinheiro suficiente para juntar e ir morar para Europa. Tem vários vídeos aqui falando sobre isso, sobre a minha cidadania europeia e tudo mais. Então, eu me mudei para a Europa, fui morar na Irlanda, com o intuito de ficar na Irlanda o resto da minha vida. Eu ia viajar para os lugares e sempre voltar para a Irlanda. Eu achei, foi muita inocência da minha parte, porque eu realmente não sabia que o clima lá não ia ser um fator muito importante para mim. Eu achava que eu ia conseguir viver na chuva e no tempo nublado e tudo mais. Só que, infelizmente, eu descobri que não é pra mim. Foram quase 3 anos na Irlanda, inclusive agora em novembro ia dar 3 anos que eu tava morando lá. 2 anos e meio trabalhando numa fábrica 12 horas por dia. E era muito complicado. Lá eu aprendi a meio que viver à mercê das janelinhas secas, né, do dia. Então, quando parava de chover, porque eu não tive carro lá. Então, parava de chover, eu ia no mercado. Parava de chover, eu ia na academia. Não, eu não sou feita de açúcar, mas é um saco você ir pra cada lugar e ter que levar uma troca de roupa porque você tá molhado, ou você acabou de lavar o seu cabelo e pegar chuva e aí molha o cabelo, estraga tudo o cabelo. Pra mulher é pior ainda do que pra homem, né? Porque a gente faz um monte de coisa, às vezes você vai sair, você se maqueia, se veste toda bonitinha, pega chuva, já caga tudo. Então é bem frustrante. E aí eu aprendi meio que viver minha vida à mercê desse clima estranho, porque lá às vezes você tinha 4 estações em uma só. Fazia sol de manhã, daí chovia de tarde, de repente tava um pouco mais quente, mas aí já esfriava de novo. Era um clima assim muito maluco. Aí ficava nublado, depois o sol abria. E aí isso desenvolveu uma coisa em mim também, que é muito comum lá, que funciona assim. Trabalhar já é difícil, né? É raro você ver alguém que trabalha com algo que realmente ama, que realmente quer e que não trabalha só por necessidade. Então, trabalhar a gente já vai trabalhando porque tem que ir. Agora, imagina num lugar onde tá sempre nublado. Um dia da semana, ou o único dia talvez do mês que sai um sol, você tem que trabalhar. Isso pegava muito pra mim, sabe? Tá um dia lindo de sol, às vezes até um dia mais quente, e eu ter que estar indo trabalhar. Ou às vezes eu trabalhava quase 40 horas num fim de semana, tipo em 3 dias, e aí quando eu tinha meu dia de folga, eu queria dormir até 1 da tarde, porque eu tava cansada, eu acordava às 5 da manhã todo dia. E aí eu acordava e de repente tava um sol, e aí eu ficava me sentindo culpada de ter dormido até 1 da tarde e perdido metade do dia de sol, que talvez fosse ser o único que a gente tivesse ali por um tempo. Sem falar que no inverno, o sol se punha umas 4 da tarde, nascia umas 8 da manhã, alguma coisa assim. Eu ia trabalhar das 7 da manhã até as 7 da noite. Então eu entrava no trabalho e estava escuro, eu saía do trabalho e estava escuro. Tinha dias, o meu relógio, ele marcava assim, o quanto de luz solar o relógio em si pegava, né? Mas ele estava sempre comigo, então significa que era o tanto de luz solar que eu pegava. E às vezes ele marcava 2 minutos num dia, sabe? Isso é nada. Então isso tava na minha cabeça, isso tava tipo assim, me deixando louca, louca, louca. Aquele tempo, aquele céu branco, o tempo inteiro, cadê o sol? Eu venho de um país tropical, sabe? Eu preciso de sol. Muita gente vai pra lá, do Brasil, e não liga, se dá bem, gosta. Mas não é minha vibe. Minha vibe é praia, é sol, é calor. E eu descobri isso lá. Porque nos Estados Unidos, onde eu morava, até nevava no inverno. Só que eu não sentia tanto porque o verão era um verão de verdade. Fazia sol, era quente, dava pra aproveitar muito. Então eu acho que eu recarregava. E aí no verão não era tão ruim a neve, o tempo ruim, o frio e tal. Mas na Irlanda é o tempo todo assim. E realmente não é pra amadores. Não é pra amadores.
E aí eu acabei me tornando essa pessoa que eu não gosto de ser, que era uma pessoa que estava sempre irritada, sempre reclamando do clima, sempre infeliz, sempre sabe, as pessoas olhavam pra mim no trabalho, elas falavam: "Eu não consigo dizer se você tá feliz, se você não tá feliz. Você tá sempre com essa cara, tipo, sabe, meio apática, sempre". Aí tinham outros que falavam assim: "Ai, você tá sempre puta no trabalho", sabe. Mas é porque realmente eu acordava de manhã e eu tinha que pegar carona, eu tinha que andar até carona, e aí chuva. E lá não é um país que, ai, chuva usa sombrinha. Não, venta demais lá. Se você usar sombrinha, quebra. Então você tem que realmente capa de chuva, essas coisas, tem que se molhar. Eu perdi a conta de quantas vezes eu, indo pro trabalho, tinha que chegar no trabalho, tirar minhas meias e ficar na secadora lá tentando secar minhas meias, porque ensopou o meu pé. Tipo assim, é muito frustrante, é um tempo muito frustrante lá. Não era pra mim, eu falei, então como não é pra mim, eu tenho que parar de reclamar e fazer alguma coisa sobre, né? Não dá pra eu ficar aqui a vida toda reclamando. Então, há um ano atrás, lá é muito comum, porque é muito fácil para os irlandeses conseguirem um visto de trabalho e viagem para a Austrália. É um programa muito comum lá, que muita gente faz, inclusive da Europa, porque é mais fácil, né, para eles. E os irlandeses vão a rodo fazer esse programa lá. Você pode ficar um ano, aí renovar para mais um ano. Então é muito legal porque você consegue trabalhar lá. A premissa do visto é que você vai lá de férias para viajar, mas você pode trabalhar para fazer um dinheirinho e bancar essas viagens. Eu falei, pô, será que eu posso fazer isso também? E fui atrás. E aí eu descobri que eu posso, tanto com o passaporte brasileiro quanto o português você pode fazer. Só que com o português eu acho que é um pouquinho mais fácil. Mas eles têm duas subcategorias, né? Uma que é a que os irlandeses fazem, que você não precisa comprovar nada. Você dá seu passaporte lá, paga o valor e o visto tá feito aí em 2, 3 dias, uma semana. Só que a minha categoria, como o meu passaporte é português, e Portugal não é um país que fala inglês como primeira língua, eu tive que comprovar o meu nível de proficiência na língua inglesa, tinha que ser formada em alguma coisa. Se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos comentários e aí eu faço um vídeo certinho explicando todo o processo para tirar o visto, para ir para a Austrália fazer esse visto de viagens e trabalho. Porque muda um pouquinho se você não vem de um país que fala língua inglesa e tudo mais. E aí eu falei, bom, vou atrás de fazer tudo isso. Ano passado eu falei, vou começar a juntar dinheiro, comecei a fazer extra, juntei dinheiro, falei, eu quero juntar, coloquei lá um objetivo, falei, quero juntar tudo isso de dinheiro, se eu conseguir a mais top, se eu não conseguir, pelo menos eu quero chegar aqui. Juntei todo o dinheiro que eu precisava, fui fazendo, né, fiz o teste de inglês, traduzi meu diploma, fui fazendo e tive que esperar, porque além de tudo, você não pode aplicar a qualquer hora. Tem um período do ano em que eles abrem a aplicação para esse tipo de visto. E era para Portugal, e inclusive para o Brasil, eu acho também, era 1º de julho. E eu comecei a me preparar em maio, junho do ano passado. Então eu tive que esperar basicamente um ano, mesmo que eu já tivesse o dinheiro, já tivesse pronta, eu ia ter que esperar para ter esse visto aprovado e tal, porque se esse visto não fosse aprovado, eu ia recalcular a rota, ia para algum outro país da Europa, mas aí eu não ia, tipo, sair pedindo demissão do trabalho antes de saber o que ia acontecer da minha vida. Então, dia 1º de julho, eu apliquei pro visto assim que abriu, porque a Austrália tá muito à frente no horário, né? Então eu olhei o horário certinho, fiquei esperando. Assim que abriu, eu apliquei. A previsão era de uns 2 meses, mais ou menos, pra ser aprovado, mas foi aprovado muito antes. Foi tipo assim, 17 dias, tava aprovado meu visto. Não me pediram nada, porque às vezes eles podem pedir teste de saúde, né? Exames de saúde e tal. Não me pediram mais nada, visto aprovado. Aí eu pedi as contas do trabalho, fiquei ainda mais uns 2 meses por lá, juntei todas as minhas coisas, e aí eu tinha que decidir quando que eu ia chegar na Austrália. E eu quase fiz a mesma coisa que eu fiz na Irlanda. Na Irlanda, eu cheguei porque o meu visto nos Estados Unidos ia acabar em novembro. Então eu saí, tipo, dias antes do meu visto acabar. E aí eu cheguei na Irlanda em novembro e foi muito difícil de fazer amizade e tal. Então, eu não sei se na casa de todo mundo é assim, mas na minha, Natal e Ano Novo, sempre foi festa, churrasco, família reunida, todo mundo junto. E aí na Irlanda, eu não conhecia ninguém ainda. Eu só tava passando perrengue no inverno, tentando fazer minha vida funcionar. Tinha acabado de conseguir um emprego, mas eu não conhecia ninguém. E aí eu passei Natal e Ano Novo sozinha lá e foi muito deprimente pra mim. E depois daquele ano eu prometi pra mim mesma que nem que eu fosse viajar pra algum outro lugar, eu não ia mais passar Natal e Ano Novo sozinha. E aí,
Eu prometi pra minha família que antes de eu ir pra Austrália, eu ia vir ficar pelo menos um mês no Brasil. Como eu tava cumprindo aviso na empresa, eu tinha aí até final de setembro pra trabalhar, então eu ia vir pro Brasil outubro. Aí outubro, se eu fosse ficar um mês, eu ia ficar até novembro. Aí eu ia chegar, sei lá, no meio de novembro na Austrália. Ia ser a mesma coisa que eu fiz na Irlanda. O meu tempo de conhecer pessoas é bem diferente, tipo, eu não consigo sair arrumando gente e tal, não sei o quê. E passar Natal e Ano Novo, às vezes, é uma coisa que as pessoas não querem incluir uma estranha que acabou de chegar. Então eu falei, quer saber? Eu vou passar Natal e Ano Novo em casa com a minha família. Chego em outubro no Brasil, fico até mais ou menos janeiro. Depois, em janeiro, vou embora pra Austrália. E é isso, começo o ano lá. E é isso que eu vou fazer. Então, eu tô aqui no Brasil até mais ou menos final de janeiro. Eu vou fazer algumas viagens pelo Brasil, vou pro Peru. Vai ter muito conteúdo legal de viagem que eu vou trazer pra cá. E depois, eu volto pra Irlanda pegar o resto das minhas coisas, porque o voo de ida e volta pro Brasil da Irlanda tava muito baratinho. Então, eu achei que compensa mais. Eu ia trazer algumas coisas de volta pro Brasil. Então, ao invés de eu ter que trazer 4 malas, eu trouxe 2 que vão ficar aqui. Depois eu volto pra Irlanda, pego as outras 2 que estão lá e levo pra Austrália. Esse é o update até aqui. Eu vou começar a trazer mais vídeos em português. Vocês já viram lá aqui no Instagram, eu já tô total falando em português de novo, fazendo todos os conteúdos em português. Eu espero que vocês ainda estejam aqui pra me acompanhar, porque vai ser mais uma chegada num país novo. Vocês já me viram chegando na Irlanda, vocês me viram um pouquinho nos Estados Unidos, então vai ser uma nova jornada chegando na Austrália agora e vou contar tudo pra vocês. Obrigada por ainda estarem aqui e até a próxima!